desejo a todos vocês que fazem o nosso canal, meus irmãos, meus amigos, um dia muito feliz e cheio de paz. A você que está aqui pela primeira vez, se inscreva também no nosso canal para participar conosco dessas reflexões que fazemos todos os sábados. Gente, hoje nosso tema também é muito especial. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de trazer aqui uma observação que eu tenho feito nos nossos estudos, que é, a todos nós que estudamos uma filosofia, não é, como a doutrina espírita, é importante que a gente busque se enquadrar naquele estudo que nós estamos realizando. É importante que a gente se enquadre na reflexão que estamos fazendo. E o que é se enquadrar? É examinar, não é? Se na nossa jornada, baseado nesses estudos, se nós estamos acertando o nosso caminho, ou se ainda estamos errando bastante nessa nossa jornada aqui material, que tem a finalidade de nós nos melhorarmos. Então é importante, não é? Que a cada reflexão que a gente faça, a gente perceba se está incorrendo em alguns erros para corrigi-los e se nós já estamos com um grau de acerto importante, para que no final da jornada nós possamos sim aferir se foi uma existência mais proveitosa do que as outras que nós já tivemos. O tema central de hoje vamos falar sobre os frágeis relacionamentos aqui no mundo material. Porque nós já percebemos que grande parte dos relacionamentos, eles se tornam muitas vezes apenas superficiais. Não se aprofundam. Quantas pessoas dizem assim, eu conto numa mão aquelas pessoas com que eu posso realmente me abrir, falar de um pouco mais de intimidade, falar das minhas alegrias sem que a pessoa se magoe, falar dos meus erros cometidos sem que me crucifiquem. Então as pessoas normalmente no nosso convívio dizem assim, eu conto aqui na palma de uma mão, e às vezes nem enche uma mão inteira. Daquelas pessoas que realmente travam com a gente um relacionamento com maior grau de profundidade, de atenção, de respeito e de entendimento. Então os Espíritos dizem assim, ora, se após o amor, Jesus explica que a amizade é o maior presente de Deus às criaturas, por que então nossos relacionamentos, de um modo geral, eles são frágeis e pouco duradouros? Não é isso? Então o estudo nós vamos exatamente dar uma mergulhadazinha nesse aspecto, e vamos iniciar com algumas colocações do Espírito Joana de Ângeles. São colocações muito próprias para essa nossa reflexão. Joana diz assim, os relacionamentos de qualquer natureza, gente, eu busco até aqui exemplificar, pais e filhos, marido e mulher, amigos, colegas de trabalho, qualquer relacionamento de Joana de Ângeles, de qualquer natureza, dependem sempre do nível de consciência daqueles que estão envolvidos. Havendo maturidade psicológica, compreensão e respeito pelo outro, facilmente se aprofundam os sentimentos, mantendo-se admirável comunhão de interesses e afinidades que mais se intensificam, à medida que as circunstâncias permitem o entrosamento da convivência. Gente, vejam que coisa importante. Nós poderíamos pensar assim, ora, mas se é um mundo de provas e expiações, se a população terrena ainda somos nós todos, espíritos ainda na categoria de imperfeitos, como é que podemos querer bons relacionamentos? Esses relacionamentos aqui são possíveis? Sim. E Joana já vem dando um caminho para a gente. Maturidade psicológica, compreensão e respeito pelo outro são base
importantíssima para que, como diz Joana aqui, na medida em que o tempo passe, esses relacionamentos possam ir se aprofundando, gente. Então é uma orientação muito bacana para o início de nosso entendimento. Mas os Espíritos dizem assim: a maturidade é atributo da alma e independe da idade material das pessoas. Por que isso? Porque é muito frequente nós vermos os adultos ainda com imaturidade psicológica e com atitudes que não condizem com a faixa etária em que esses adultos já se encontram. Fica meio que desconexo, não é? A faixa etária diz, é um espírito já adulto aqui na matéria, mas os seus procedimentos não se coadunam com aquela faixa etária. Então, o que é que Joana nos coloca? É imaturidade psicológica, gente. Isso, então, prejudica mesmo qualquer relacionamento que essas pessoas tentam travar, porque ainda não tem esse requisito importantíssimo, que é a maturidade psicológica, para se permitir a si e ao outro um relacionamento mais, digamos assim, mais profundo, mais sadio, mais respeitoso, qualquer que seja esse tipo de relacionamento. E aí, normalmente esses adultos que não estão ajustados psicologicamente com a sua faixa etária, tomam atitudes realmente infantis em matéria de relacionamento. E eu trago aqui para a gente alguns exemplos de sentimentos e posturas que prejudicam profundamente os nossos relacionamentos de forma geral. São eles, olha, a imaturidade emocional. Às vezes fulano é extremamente inteligente, mas emocionalmente está deixando muito a desejar. Ciúmes, inveja, a prepotência, não é? O sentimento de posse. Reflitam direitinho, gente. Isso destrói muitos relacionamentos. Volto a dizer, qualquer que seja o relacionamento, entrou a posse, prejudica profundamente. O egoísmo, o orgulho, a superficialidade. Existe muito, não é? Aquela pessoa que ouve tudo do outro, mas fala muito pouco de si, e o relacionamento vai ficando na superficialidade. A intimidade invasiva, que também é outra coisa danosa, não é? Quando se estabelece alguma intimidade, a pessoa então pula algumas etapas e passa a ser invasivo naquele relacionamento, quer seja com um bom amigo, quer seja no ambiente de trabalho. Como Joana diz aqui, eu vou recordar, à medida que as circunstâncias permitem o entrosamento da convivência. Então, o que é que diz Joana? Só na convivência é que, passo a passo, nós vamos criando uma saudável intimidade que nos permita sair da superficialidade dos relacionamentos. Volto a dizer, quando a pessoa diz, olha, eu cito 2, 3 nomes com quem eu posso me abrir, significa que o restante está no campo ainda da superficialidade. Mas nós vamos aqui então estudar, não só com Joana, como com os bons espíritos amigos, como é que nós podemos fazer então bons relacionamentos, não é? Joana já começou a nos dar o caminho. Eu vou citar algumas colocações aqui para que nós, volto a dizer, gente, que a gente se enquadre nesse estudo e veja se nesses itens que são danosos aos relacionamentos, se nós não estamos incorrendo em um ou em algum deles, para que a tempo a gente possa se corrigir, não é? Possa trazer algo mais sadio para nossos relacionamentos e examinar se muitas vezes a culpa também não está sendo nossa de não termos aqueles relacionamentos mais sadios, mais importantes, mais profundos que a gente deseja. Será que eu estou permitindo que isso aconteça? Nós citamos aqui vários aspectos que são danosos aos relacionamentos. Mas vamos lá, estudando alguns aspectos de relacionamentos sadios. Então vamos lá. Qualquer tipo de relacionamento deve ter como estimuladores a amizade,
o desejo honesto de satisfações recíprocas, sem que haja predominância de uma vontade sobre a individualidade de outrem. Gente, veja a felicidade dessas colocações. Todo relacionamento deve pautar-se primeiro em quê, gente? Na amizade. Porque a amizade, naturalmente, quando se estabelece verdadeira, há o que eles dizem aqui, não há uma vontade que prepondere sobre a outra. Um verdadeiro amigo quer que deseja ver o outro bem e feliz. E aí, esse convívio, como diz Joana, aos poucos, vai se aprofundando e a gente vai ter a tranquilidade de dizer, com esse aqui eu posso contar. A amizade desempenha, assim, um papel fundamental em qualquer tipo de conduta, abrindo espaço para uma gentil identificação de propósitos e de permuta de valores, que constituem elementos de intercâmbio sempre feliz. Então, se o intercâmbio é para ser feliz, voltam a dizer aqui os espíritos, a amizade desempenha papel fundamental em qualquer conduta que seja para iniciar um bom relacionamento, de qualquer espécie. No entanto, a compreensão dos direitos do outro deve prevalecer como normativa de bom relacionamento, a fim de que não advenham as imposições infantis, olha lá, da imaturidade, não é, gente, psicológica, e a gente começa a impor ao outro as nossas infantilidades, do egocentrismo, das chantagens emocionais e dos pieguismos desagradáveis. É isso. Isso vai minando qualquer relacionamento, gente. Quando nós aplicamos infantilidade nos relacionamentos, porque estamos ainda necessitando de melhoria, nós então normalmente atribuímos a terceiros a culpa de não termos bons relacionamentos. Volto a dizer, examine-se com coragem e veja se não está incorrendo em alguma falta que venha ali prejudicar o convívio de relacionamento, de intercâmbio, que é a nossa natureza espiritual. Vejam essa colocação. A afetividade é passo avançado no processo dos relacionamentos. Gente, a nossa busca deva ser essa: criar afeto, criar carinho pelo outro. Então, na medida em que isso vira recíproco, esse relacionamento está instalado em excelente base, não é? Porque há as diretrizes da amizade e já se estabelece aqui a afetividade. O que é que a gente diz? Quando há afeto, tudo é diferente. Seguindo adiante, vem uma advertência também de Joana. Num relacionamento feliz, não há manipulação nem mistificação, gente. Mas autenticidade sem agressividade e verdade sem rudeza. Nós podemos, num relacionamento, não é nem podemos, devemos ser autênticos, sim, para a gente não estar ofertando aos outros que nós queremos travar um relacionamento apenas máscaras. Tira as máscaras, precisamos ser autênticos, mas sem agressividade. Como também, gente, é preciso que o relacionamento se estabeleça na base da verdade, sim, mas sem a rudeza. É a advertência dos bons amigos espirituais para nós, espíritos ainda imperfeitos, em construção de bons relacionamentos. E aí, o que é que os espíritos elegem como base fundamental, gente, para que os relacionamentos não fiquem frágeis, muito menos pouco duradouros? Qual é a base para que isso aconteça? Dizem aqui os espíritos: a generosidade deve ser conduta primeira de qualquer relacionamento. Ouvimos, é a generosidade. Quando um coração é generoso, esse coração naturalmente atrai para si bons relacionamentos. Porque isso é base fundamental, gente, para que nós possamos estabelecer
algo bem importante na nossa vida. Pessoas que nos cerquem, que vibrem numa faixa próxima a nós. Então a generosidade é base. É aquele desejo sincero de servir ao outro. E esse outro também tendo a generosidade, vai ter muita alegria de nos fazer felizes também. É isso. Então, fora aqueles itens todos que Joana vem apresentando, a generosidade é base fundamental. Seguindo para a conclusão do nosso estudo, as últimas reflexões vêm do livro de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo, Diretrizes para o Êxito. Guardem esse final, gente. Diz assim, é uma advertência. Ama sempre, mas não te permita relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro. Porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa a alegria de ser pleno. Então acontece muito isso, não é, gente? Nós conhecemos pessoas assim, que diz, olha, eu estou nesse conflito porque eu tenho a missão de salvar fulano ou fulana. Ora, é como diz o Espírito Emmanuel, caridade sempre baseado na disciplina, porque muitas vezes, gente, é preciso a gente dar tempo ao tempo. Como diz aqui Joana, se a pessoa se recusa a ser pleno e feliz, quem somos nós, pobres mortais, a mudar essa conduta, esse despreparo ainda psicológico? Nós podemos dar colaboração, mas estabelecer e aprofundar relacionamento com as pessoas que ainda estão nesse estágio é mais complicado e muitas vezes é até frustrante, né? Nós desejamos, mas não encontramos a reciprocidade, muito menos a receptividade necessária para que um bom relacionamento se estabeleça. Finalizando, dizem os Espíritos, a paciência e o diálogo sincero são atitudes indispensáveis para os relacionamentos saudáveis. É isso. Então, mais uma receitinha, não é? Paciência, em qualquer relacionamento é importante. E o diálogo sincero. Fulano, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Grande oportunidade se perdem, porque às vezes a gente também não sabe dialogar. Perde logo a paciência. Então, se nós nos entendemos que algo está conflitando no relacionamento, a gente bota logo a voz lá em cima e quer impor o pensamento, sem dar tempo do outro sequer refletir naquilo que para a gente é uma necessidade. Finalizando, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo dizendo assim, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue todas as misérias sociais. Então, finalizando a isso, gente, o que é que Jesus disse? Que quando os seus ensinamentos, que todos foram calcados na lei de amor, se estabelecer aqui na Terra, sim, nós vamos deixar a personalidade e vai haver a fusão dos seres, onde todos se relacionam bem com todos. Então, gente, espero que tenham gostado desse estudo, que não se esgota aqui, gente. Estudem, se aprofundem. Isso é um estudo muito pulsante. Quem sabe mais adiante nós fazemos uma segunda edição desse mesmo tema, não é? Sobre os frágeis relacionamentos aqui no mundo. E se gostaram, peço, deixe o seu like, escrevam aqui no nosso canal suas dúvidas, seus comentários e vamos, gente, divulgar mesmo para muitos corações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana muito feliz e próximo sábado juntos estaremos aqui no nosso canal de Estudos Espíritas. Muita paz e luz a todos.